Prazer pessoal, me chamo Aleph Pataxó, sou diretor do grupo Patá Mionã Pataxó, que significa Família Pataxó. O propósito do nosso grupo é trazer a cultura para mais perto das pessoas, principalmente nas escolas, né, onde a visão folclórica que as pessoas têm, né, dos indígenas. E hoje eu estou aqui trazendo um pouco do meu conhecimento para vocês. Pronto, maravilha. Então, hoje é um tema, assim, dentre os povos indígenas é muito controverso, né? Porque, por um lado, realmente é uma forma de reconhecer, né, os donos da terra, mas, por outro lado, cria-se uma limitação, né, por exemplo, da Constituição para cá, ou seja, antes disso, né, segundo a legislação, não tinha indígenas, né, sendo que não é verdade. Um exemplo disso muito claro é o nosso território, né, que hoje é considerado, por muitos, um dos territórios mais antigos, que é a aldeia Barra Velha, que a gente chama de aldeia mãe. Só que antes disso já existiam outras aldeias pela região que não foram registradas, né? E são territórios que sempre tiveram ocupação indígena, principalmente o território do extremo sul da Bahia, por exemplo, né? É um território que sempre teve indígenas e sempre teve aldeias, só que aldeias de outras formas, né? E justamente por esse contato forçado com pessoas não indígenas, né? Eles tiveram que se adaptar e criar outros tipos de aldeia, né? É o que a gente chama de aldeamento forçado. Mas pela nossa visão, não é tão favorável assim em relação ao marco temporal. Por um lado a gente reconhece, né? A gente agradece o reconhecimento, mas por outro lado falta muita coisa, né? A gente não concorda com muitos pontos, principalmente acerca do tempo que é considerado. Bom, o nosso território, principalmente o extremo sul da Bahia, né, é um território, por ser justamente muito antigo, né, onde o Brasil se iniciou, então desde o início tem muito conflito territorial, né, mas principalmente com fazendeiros, né, é o tipo de conflito que é muito mais conhecido, principalmente, até hoje, né, acontece muito, passa em jornais, por exemplo, esse tipo de conflito. Hoje, principalmente, né, o maior motivo é pela questão acadêmica mesmo, né? Muitos têm que sair das suas aldeias para ir para as universidades. Mas outra parte, né, que acredito eu que ainda seja maior do que esses jovens que vão para estudar, são as pessoas que vão ganhar a vida mesmo, né? Como, por exemplo, a venda dos artesanatos, apresentação em escolas, né? Indo para algumas feiras de artesanatos, por exemplo. E eu, no meu caso, a gente tem que se reinventar de alguma forma. Então, eu, por exemplo, lancei o meu livro Infanto Juvenil, né, que é o Tapurumã e o Coração da Floresta. Então, a gente tenta trazer nosso conhecimento de uma forma que traga uma renda financeira para a gente, né? Então, é uma forma que a gente tem que tentar se reinventar. Porque antigamente, tinha realmente a nossa maior fonte de renda era o artesanato. Hoje a gente já percebe que não é mais só isso, a gente pode usar outras formas para conseguir se alocar nesse novo universo, né, que está sendo aí um universo mais tecnológico, um universo bem diferente, né, até o tipo de consumo do público está muito diferente, né, então a gente tenta adentrar nesses vários meios também. Hoje em dia nós temos principalmente muitos indígenas que são influenciadores, né, que trazem várias questões indígenas, né, dentro da internet, mas hoje, mais recente, nós temos oficialmente o nosso site, que é o site Pataxó, né? Qualquer pessoa pode acessar pataxó.com.br, que vai ver várias informações sobre o povo Pataxó, né? Várias questões que são bem relevantes para a sociedade. Nesse ponto, né? Até aproveitando já a fala do colega, é o seguinte, você trouxe um ponto muito interessante que é basicamente o seguinte: desde esse choque cultural dos indígenas com os não indígenas, todo o nosso modo de vida foi influenciado, a gente mudou todo o nosso sistema de vida. Como eu falei inicialmente, né, as aldeias Pataxó eram totalmente diferentes do que são hoje. A gente teve que adaptar até as aldeias para ser de uma forma que ficasse sustentável hoje. Então, por exemplo, a gente teve que mudar, por exemplo, a questão da escrita. Antigamente o povo Pataxó não tinha escrita, era tudo passado de forma oral. Os mais velhos, a gente se reunia na fogueira, contava as histórias, né? Os mais novos, eles iam aprendendo toda essa questão, eles iam pegando toda essa cultura e iam passando para os seus próximos, né? Hoje em dia é necessário a gente ter a técnica da escrita, a gente passar tudo isso, documentar. E principalmente hoje em dia que a gente vê, né, o tempo ele é implacável com todos e com os indígenas não vai ser diferente. Então, nossa preocupação é de a gente perder esses anciãos, que são essa que a gente chama de memória viva, né? E acabar perdendo algumas informações. Então, hoje nós temos todo esse carinho, todo esse cuidado, né? E
chega a ser quase a nível místico mesmo, né? Essas figuras mais velhas, porque eles têm conhecimento filosófico, conhecimento medicinal, eles têm conhecimento de sobrevivência, técnicas de caça, de pesca, todo tipo de conhecimento que você pode imaginar vem dessas pessoas que foram aprendendo com os antepassados, né? É tanto que a gente usa um termo que a gente fala que esses mais velhos, quando eles morrem, a gente fala que eles viraram os ancestrais, né? A pessoa ancestralizou. Então, a gente tem toda essa visão diferente em relação ao conhecimento. Então, tudo isso foi afetado desde o primeiro choque cultural que tivemos com os não indígenas, né? Então, a pessoa que tem uma visão dessa, ela acaba sendo bem equivocada, né? Ou talvez adquirindo uma narrativa por um meio externo que tem como objetivo trazer essa mesma visão para ele, né? Sendo que, na verdade, como dar algo que já é meu, sabe? Porque, assim, os nossos antigos já viviam ali há muito tempo, né? Então, a gente não tem só registro histórico, a gente tem tanto registro histórico pelas cartas, por exemplo, no início de Porto Seguro, né? Nas primeiras cidades, né? Pela região de Porto Seguro, pelas capitanias de Porto Seguro, que antigamente era chamado de um grande sertão, tem cartas históricas falando dos conflitos territoriais com os primeiros indígenas, né? Os pataxós, eles eram ótimos atiradores de arco e flecha. Então, se já tinha esse registro de conflitos territoriais, como é que vai estar dando? Ele foi tomado e a gente está tendo que fazer esse processo de retomada, né? Então, a gente tenta trazer essa visão diferente para as pessoas que acreditam de uma forma que tenta ser passada hoje, né? Olha, eu vejo isso de várias formas, mas a principal que eu vejo é tanto a falta de valorização da cultura nacional, porque o Brasil ele até é indígena, a origem ele é indígena, mas os indígenas eles são muito marginalizados ainda e até mesmo até hoje, 2026, tem a visão de que são selvagens, né? Ou seja, que não precisa tanto assim de dinheiro, que não precisa tanto assim de ter acesso facilitado à saúde, à educação, né? A recursos monetários. Então, por exemplo, eu sei que muitos parentes indígenas vão até se identificar com isso, mas eu tenho certeza que a maioria, quando vai realizar algum tipo de trabalho cultural em algum ambiente, que seja qual for, ou até vender os seus artesanatos, eles passam por essa luta de ter o seu trabalho desvalorizado. As pessoas acham que está muito caro aquilo que ele faz, aquele conhecimento que ele leva para as escolas, para institutos, para centros educacionais, né? Eu sei que é a realidade de muitos, sabe? A gente luta para justamente ser mais valorizado nesse sentido. E até mesmo para conseguir o apoio do próprio Estado para isso, sabe? Porque o que a gente traz, a gente como indígena, o que a gente traz para as pessoas, não é a questão só nossa como indígena, mas a questão do próprio brasileiro, né? Porque o Brasil, ele tem essa raiz indígena. As pessoas, até hoje, as pessoas que têm essa miscigenação, ela tem a raiz indígena ali. Então, o que a gente tem que trazer é esse senso de orgulho, de pertencimento para as pessoas. Porque a gente sabe que nós, enquanto brasileiros, muitas dessas pessoas, elas não têm mais aquele senso de pertencimento como pessoas de outros países, que talvez não passou pelo mesmo processo de miscigenação, de choque cultural tão grande. Então, trazer essa questão indígena para essas pessoas é reforçar essa raiz também, né? É tanto que a gente tem até uma frase, né, que a gente usa, que a gente fala assim, uma árvore, quando a raiz dela está fraca, ela acaba caindo mais rápido. Então, nosso trabalho é justamente reforçar essas raízes para que essa árvore não caia. Sabe? Sim. Eu posso falar pelo meu grupo, por exemplo, né? Quando a gente formou o nosso grupo, o Patamionã Pataxó, por exemplo, antes já era realizado trabalhos, mas não da forma como é hoje. Mas justamente esse tipo de atividade, para a gente que não mora mais em aldeia, a gente chama de desaldeados, né? Que são pessoas que saíram das aldeias. Justamente realizar esse tipo de trabalho é o que reforça a nossa cultura ainda fora da aldeia. Então, por exemplo, quando a gente vai numa feira de artesanato, vai numa escola, vai num centro educacional ou num espaço como esse, falando sobre a cultura, a gente não está só compartilhando isso com vocês, mas está relembrando também o que a gente faz, quem nós somos. Então é uma forma da gente continuar carregando essa herança cultural também. Até, por exemplo, né, eu vou até um pouco além. Eu tenho, por exemplo, primos que nasceram fora das aldeias. Então imagina como é para uma pessoa que nasceu fora da aldeia, mas que é indígena, ter esse sentimento de não pertencimento quando vai para a aldeia pela primeira vez, sabe? Porque ela sente falta daquilo que ela não viveu. Então, quando a gente traz esse tipo de atividade, quando a gente traz
essas atividades com eles, junto com eles, então eles se sentem pertencentes a uma comunidade. Algo que eu sempre falo, inclusive, principalmente nas palestras que eu dou nos espaços, né, educacionais, é que enquanto os povos indígenas eles aprendem a existir como parte da natureza, a gente percebe os não indígenas como tentando dobrar a natureza a eles, sabe? Eles tentam fazer com que a natureza se dobre à vontade deles. E isso nunca está certo, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. A gente vê, por exemplo, como as catástrofes que acontecem, né? As catástrofes naturais que acontecem, principalmente no território brasileiro, que tem aumentado ultimamente. Isso não é por acaso, isso é justamente essa teimosia humana, né? Principalmente de pessoas que não entendem, né? A natureza, né? Não conseguem escutar a natureza, trazendo esse tipo de problema, né? Elas criam esse problema que vai vir daqui a 10, 5, 20 anos, com certeza. E esse ponto é até interessante, né? A gente tem uma lenda, que é a lenda o nome da nossa figura é Chopai. Esse Chopai, ele é o primeiro indígena. E ele que aprendeu primeiro todas as técnicas de caça, cultivo, medicina, e ensinou para os outros que vieram depois. E por que será que ele aprendeu tudo isso? Porque era só ele sozinho, ele escutava a natureza o tempo todo. Era só ele sozinho ali, junto com a natureza. Então ele precisou observar e ouvir para aprender, para depois passar isso para os próximos. Então é algo que a gente até sempre passa, né? Escutar primeiro, falar depois. Então por isso que a gente tem muito essa política da escuta aos mais velhos, né? Os mais velhos, os anciãos, eles são essas figuras muito respeitadas por nós. Porque o ancião, ele não é só uma pessoa que adquiriu experiência, ela é justamente essa memória mesmo, sabe? Tudo isso que ele viveu é um aprendizado riquíssimo que ele passa para todos nós. Sim, a gente, por exemplo, tem muito receio, né? De, por exemplo, de que algumas empresas que não batem com os valores indígenas acabem se apropriando do nome do próprio povo, de algum termo indígena que é criado. Perfumes de grandes marcas com nomes. Até porque, por exemplo, como falar, do Brasil ele tem raiz indígena, então muitos dos nomes, principalmente nome de cidade, nome de empresa, vai ter uma raiz indígena. Então nossa preocupação hoje é, será que essa empresa ela bate com os valores do nosso povo? Então assim, ela carrega o nome do nosso povo e às vezes está fazendo tudo que vai contra aquilo, sabe? Então hoje é um dos nossos maiores temores, vamos dizer assim. Então a gente luta para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Sim, então, hoje em dia, né, justamente por muitas aldeias não serem próximas a universidades ou serem longe de grandes cidades que têm essas universidades, os indígenas acabam tendo que ir para esses locais. Alguns até, inclusive, do povo Pataxó mesmo, né, vão para outro estado. Um exemplo é a própria UFMG. E aí o que acontece? Por direito, os indígenas ele tem a cota e tem auxílio por direito, né? Mas podemos dizer que não vai ser algo que vai ser da noite para o dia, né? Esse direito vai ser, não é como se a pessoa entrasse na universidade de hoje e esse direito já fosse garantido assim, a pessoa tudo bem, tudo ok, tudo beleza. Então essa pessoa acaba tendo que contar com o apoio dos outros indígenas que ali já estão. Então a gente tem algumas pequenos grupos de indígenas que já estão em algumas universidades, que estão em alguns lugares, eles se apoiam nesse sentido, sabe? Hoje em dia está mais fácil nesse sentido por já ter um apoio, mas a gente já imagina aí que no começo não foi assim, foi muito mais difícil. Eu acho que eu posso deixar uma mensagem que é o seguinte: respeitem os povos indígenas, porque nós somos a raiz desse Brasil e nós que lapidamos esse caminho, né? Nós que facilitamos o caminho para que essa sociedade fosse feita hoje em dia. Pegue, por exemplo, o nome de cidades brasileiras, de todas essas cidades, a maioria vai ter uma origem indígena e não é por acaso. Pesquisem um pouco mais sobre a história da cidade de vocês, o porquê que o nome da cidade, por exemplo, aqui pertinho, Camaçari, por que Camaçari se chama Camaçari? Se você pesquisar, você vai ver a raiz indígena. Então respeite os povos indígenas. Nós surgimos desta terra, nós existimos nessa terra e nós resistimos nessa terra há mais de 500 anos atrás. É isso, muito obrigado. Aueri, sim, muito obrigado. Aueri.